Olá, muito bom dia, amigos e amigas do Campo e da Cidade. 7h06. Está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e junto com o colega Cristiano Rodrigues acompanharemos vocês até às 8h. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da emissora. As rádios do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos coordenação geral do padre Alexandro Miola. Temos o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Nos acompanhe nas redes sociais, @resumo_agro no Instagram, facebook.com/resumoagro e o canal do YouTube @resumoagro. Este programa ainda hoje estará nos aplicativos de podcast, Spotify e no Deezer. Para falar conosco pelo WhatsApp 55991785317 991785317 e também no 32220210. Neste sábado 27 de julho de 2024, o sol nasce às 7h23 e se põe exatamente às 18h. A lua é cheia e passa esta noite para minguante. Mais uma manhã com cerração forte aqui no centro da cidade. Temperatura de 17 graus neste momento, umidade de 87%. O tempo hoje, a mínima terá 15 graus e a máxima de 23. A umidade do ar fica entre 63% e 91%. Uma previsão de 10 milímetros de chuva ao longo do dia. Vamos à previsão completa para a semana com o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. O tempo seco e as temperaturas mais elevadas foram as principais características da última semana. Durante grande parte da semana, os termômetros ficaram em torno de 12 graus, com as máximas atingindo 28 graus na terça e na quarta-feira. Tivemos também o retorno da umidade na quinta e sexta-feira. A partir de amanhã, domingo, dia 28, teremos a passagem de uma frente fria, trazendo o retorno da chuva, que deve permanecer na região até a segunda-feira, dia 29. A distribuição das chuvas será irregular e o acumulado total será baixo, em torno de 20 milímetros. Na terça-feira, a temperatura terá uma queda, com mínima próxima dos 3 graus Celsius, mas esse frio será breve. A partir da quarta-feira, dia 31, a temperatura volta a subir, com mínimas em torno de 12 graus e máximas próximas dos 25 graus Celsius. A previsão climática mantém a condição de neutralidade do fenômeno El Niño, com chuvas dentro da média e temperatura levemente acima do normal em todo o estado. Para o trimestre, agosto, setembro e outubro, marcando então o fim do inverno. Para o início de agosto, esperamos um tempo seco e temperatura baixa, principalmente no período da manhã, com ocorrência de alguns eventos de geada.
Para a primavera, a probabilidade de estabelecimento da laninha já diminuiu e está em torno de 50% para o trimestre outubro, novembro, dezembro. Ainda assim, mantemos o estado de atenção para a disponibilidade de água para a safra de verão. Com as informações sobre o tempo e clima, sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau. Isso aí, previsão do tempo com o Daniel Caetano. 7h12, vamos aos destaques da semana. Sanidade, uma boa notícia, está encerrado o foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e Pecuária encaminhou relatório comunicando o fato à Organização Mundial de Saúde Animal. A investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial não encontrou nenhum animal com sinais clínicos compatíveis com a doença. Foram abatidas e enterradas 7.000 aves na propriedade localizada em Antagorda. Declaração anual de rebanho. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 31. Até esta sexta-feira, ontem, dia 26, 254 mil declarações haviam sido entregues, representando 68,7%. São esperadas 370 mil declarações. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, a região de Santa Maria é uma das mais atrasadas. Todos os produtores de animais devem fazer a declaração, não apenas de bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos, mas também os de abelhas, coelhos e peixes, dentre outros. Sindicalismo. O Delcimar Borim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fala sobre os anúncios da Semana da Agricultura Familiar e o envolvimento da FETAG nos debates para os anúncios futuros do governo federal. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Nessa semana, que deu-se início à Semana Nacional da Agricultura Familiar, tivemos aí alguns anúncios importantes, principalmente relacionados ao governo do estado, onde estivemos inclusive em Porto Alegre acompanhando, junto com a federação, a assinatura aí do Plano Safra Estadual para o Desenvolvimento Rural 2024-2025, onde estão aí previstos programas e projetos de recuperação da agricultura familiar gaúcha, que totaliza em torno de 204,2 milhões. Também pautas voltadas ao fomento da cadeia produtiva do leite, em torno de 30 milhões, ampliação para 95% do subsídio no troca-troca de semente de milho dessa safra 24 e 25, também a anistia da parcela do milho safrinha, também da safra 23 e 24, e a destinação de 6 milhões para o apoio de projetos produtivos para a juventude rural, jovens de 16 a 29 anos, faltando agora as regulamentações. Então, uma importante notícia, desse programa Plano Safra Estadual aí para dar uma fortalecida na nossa agricultura familiar na retomada posterior às enchentes. Também na quinta-feira teve ainda uma audiência em Porto Alegre com o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, na sede da federação, onde está sendo debatido aí a medida provisória 1246/2024, que deverá ser finalizada até o dia 30 de julho, onde as organizações e os agricultores de todo o estado aguardam com muita ansiedade pelo resultado dessa resolução,
que irá definir o futuro, inclusive, da próxima safra. Os agricultores estão aguardando aí as medidas de anistia ou prorrogação dos financiamentos agrícolas, Pronaf, Pronamp e outras linhas do crédito rural, e não havendo avanço nessa pauta no dia 30, já está prevista em novas mobilizações no dia 8 de agosto. Então, nesta Semana Nacional da Agricultura Familiar, bastante movimento, e também não poderia deixar de citar que essa semana ainda tivemos aí mobilização no interior, aqui na região de Pains e também Arroio do Sol, onde os produtores rurais, moradores do distrito aí reivindicando melhorias nas condições das estradas do interior, aí estradas essas bastante danificadas com as enchentes, e a comunidade mobilizada aí pedindo solução para esse grave problema. Esse foi o nosso resumo agro dessa semana. Um bom fim de semana a todos e até a próxima semana. Esse aí então foi o parceiro Delcimar Borim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E sobre a questão das estradas, nós vamos tratar no segundo bloco. Se foi o primeiro bloco, vamos ao intervalo, continue conosco. Sete horas 20 minutos, 17 graus a temperatura, o dia começa a clarear, mas a cerração tá fortíssima lá do lado de fora. Estamos de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Contate lá, mande sua mensagem, qual é a situação aí na sua região, como é que vão as estradas, como é que está o tempo. Interaja com o programa, então, no 991785317, 991785317 e no 32220210, 32220210. Um bom dia para Maria Helena dos Santos, que nos manda um alô ali pelo WhatsApp. Indicadores do agronegócio. Soja. Bom, então o mercado agropecuário com apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. A soja, uma semana de bons movimentos em Chicago e dólar em alta elevaram os preços na região. Até sexta-feira, as previsões para o clima no restante da safra americana trouxeram elevações constantes ao longo da semana, com algumas posições superando os $11. Na sexta-feira, as previsões foram corrigidas e, combinados com outros fatores, fizeram o preço cair novamente. A posição novembro no mercado futuro ficou em $10,42. A posição novembro, referência para o mercado americano, fechou a semana em 10,48, ainda 12 cents acima da semana anterior. Fazia algumas semanas que a semana não registra queda, né, de uma semana para outra. O dólar ficou a R$5,65, 5 centavos acima da sexta anterior, o que ajudou a segurar um pouco esse recuo forte que aconteceu na sexta-feira. De forma geral, a soja subiu R$6 durante a semana na região, mas chegou a subir até R$8. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, fechamento em R$124,50.
São Cepé R$124 e Santiago R$123. No Porto de Rio Grande, a semana terminou a R$141,50, com elevação de R$2,50 em relação à semana anterior, mas R$3 abaixo da quinta-feira. Esse aí para entender o movimento, né, dos preços no encerramento da semana. Arroz. Em grande parte das praças, o preço se mantém estável. Em São Cepé e Santiago, continua a R$110. Em Nova Palma, uma leve alta na segunda-feira elevou a saca, que chegou a R$112. Foi o único movimento aqui na região dos preços pagos ao produtor na região nos últimos dias. Boi. Estabilidade nos preços do boi gordo, aponta o índice Nespro-URGS. Nos machos, a média de R$9,40 no peso vivo e R$18 no rendimento. Para a fêmea, R$7,95 no peso vivo e R$16,10 no rendimento. Para a reposição, altas em terneiros machos e fêmeas e queda em novilhas machos e novilha machos e fêmeas. O maior movimento foi no novilho macho, queda de 1,17, agora com média de R$7,98. Os preços ficaram estáveis na região, segundo a Emater. O quilo vivo em Júlio de Castilhos, R$8 nos machos e R$7 nas fêmeas. São Vicente do Sul, R$9,50 e R$8,50. São Gabriel, R$8,90 para o boi e R$7,80 para a vaca. E Restinga Seca, R$8,70 no boi e R$7,50 na vaca. Para os outros produtos aqui da região, o milho vendido entre R$54 e R$55. O trigo está entre R$68 e R$69 na saca. O feijão a R$210. O cordeiro R$9,50 em São Gabriel, R$7 em Júlio de Castilhos e R$9,30 em Santiago. O nosso bloco de cotações tem o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Vamos falar de estradas. Como todos sabemos, entre o final de abril e início de maio, tivemos volumes absurdos de chuva. As estradas foram atingidas e as pontes caíram no interior do município e na cidade de Santa Maria. Nas semanas que se seguiram, a prefeitura anunciou algumas medidas emergenciais, dentre elas o aumento do número de equipes trabalhando nas diferentes localidades. O secretário de Infraestrutura, o Wagner da Rosa, disse em entrevista ao programa que existiam 21 equipes em ação. Isso foi o final de maio, né? Situação do final de maio. Naquele momento, quando o estrago era generalizado, os pontos mais críticos seriam atacados. A população compreendeu, de certa forma, que seria necessário paciência. Bom, passaram-se 3 meses. Na última terça-feira, moradores dos distritos de Arroio do Sol e Pains realizaram uma manifestação por melhorias nas estradas. A estrada em questão é a Pedro Fernandes da Silveira, que liga um distrito a outro. Quem nos relata é a produtora Aline Campanhola, que está quem está na live do Facebook poderá acompanhar algumas imagens que ilustram a situação. E antes da Aline rodar o vídeo aqui, convido os amigos que anotarem o nosso WhatsApp e para nos relatarem como está a situação da sua região. Pode até mandar por áudio de até 1 minuto, tá? WhatsApp 991785317 e 32220210. Vamos, Aline? Bom dia, ouvintes. Sou a Aline, produtora rural aqui do distrito de Arroio do Sol. Vim falar um pouquinho sobre a nossa manifestação da última terça-feira. Nós, produtores rurais e moradores dos distritos de Pains e de Arroio do Sol,
nós fizemos um ato pacífico de reivindicação pela melhoria das nossas estradas. Foi um ato de desespero, porque eu digo assim, há muitos anos é pedido para o secretário de obras, para prefeito, para subprefeitos, e nós nunca fomos atendidos. E essa estrada, ela é de suma importância. Ela liga os distritos à cidade de Santa Maria. E na enchente de maio, ela foi bastante útil. Ela foi o único acesso de Restinga, né? A Restinga Seca teria ficado isolada se não fosse por essa estrada. Então, claro que a gente entende que com cerca de 900 milímetros que deu na região, a estrada foi bem prejudicada. Só que já teve longos dias bons que poderia ter feito alguma melhoria nelas. E a gente entrou em contato, a gente manda ofício para a prefeitura, a gente pede para os subprefeitos. Infelizmente, a gente nunca é atendido. E aí, nós, cerca de 70 a 80 moradores e produtores, resolvemos fazer esse ato. A gente não contou com a participação de nenhum pré-candidato a vereador, prefeito, não, porque a gente não queria um ato político, a gente queria mostrar que o povo precisa de estradas. Nós filmamos, nós percorremos cerca de 8 quilômetros entre os dois distritos e paramos na subprefeitura de Pains. Ali nós não fomos recebidos pelo subprefeito responsável pelo distrito de Pains. Então a gente só pede estradas de qualidade para escoar a nossa produção. E para tornar viável para aqueles que trabalham em Santa Maria e que têm o privilégio, eu digo de privilégio, de poder morar no interior. Então a gente só pede por estradas de qualidade. E esse ato foi para mostrar para o povo da cidade, mostrar para a prefeitura que está terrível o estado da nossa estrada. E a gente pede por melhorias de qualidade. Não é vir ali e só dar uma raspadinha em cima, né? Então, a gente pede, por enquanto, nós não tivemos nenhum retorno da prefeitura, mas esperamos que com alguns dias ali eles resolvam fazer algum tipo de melhoria. Muito obrigado pelo espaço. Este então é o relato da Aline Campanhola, produtora rural, em áudio e vídeo. No Facebook, principalmente no perfil do senhor Ronaldo Lima de Lima, existem diversos relatos de moradores da região contando as suas histórias. Em outra região do município, em sentido contrário, o zootecnista Jackson Rodrigues, da Piscicultura Rodrigues, do distrito de Santo Antão, aponta melhorias por lá e também na Boca do Monte, que é uma região que ele circula bastante. Vamos ouvir o relato aí do Jackson. Bom dia, Paulo, tudo jóia? Aqui é o Jackson Rodrigues, sou zootecnista e trabalho com assistência técnica aí na região e nos produtores, para falar a respeito das estradas e vias aí do interior. Após aquele forte período de chuvas, né, de chuvas intensas, ficou bem complicado os acessos e trafegabilidade nas localidades, mas também a partir do momento que foi iniciada a reconstrução das vias, tem melhorado bastante. Eu moro no distrito de Santo Antão e Boca do Monte. Na parte da Boca do Monte ali, o serviço está ficando muito bom, está sendo feito. O ideal é que fosse feito aquele mesmo serviço que está sendo realizado na Boca do Monte em todos os distritos, né? Distritos para ficar bom. Achei muito interessante a forma que eles estão realizando o conserto ali das ruas e das estradas. Tá bem interessante. Porém, a gente tem locais que ainda continuam com bastante dificuldade de acesso, bem danificadas as vias. Nós temos que entender também a questão das chuvas que acabou danificando e é mais complicado para o conserto. Enquanto tem umidade no solo, muitas vezes a gente não consegue realizar todo o conserto, né? Mas está indo, está melhorando em comparação ao que estava. Tem muitas localidades que ainda precisam, mas está bem melhor.
Esse aí então foi o Jackson Rodrigues de Santo Antão e fala também em relação à Boca do Monte. Na quinta-feira eu tentei contato com a Secretaria de Comunicação por 2 vias, por e-mail, WhatsApp, também mensagem para o secretário Wagner, né? Na quinta-feira e ontem à noite até ele me respondeu, mas enfim, não tinha tempo hábil pra gente ter uma resposta, né, pontual sobre essa questão. Quem sabe semana que vem a gente traga aí já uma informação mais clara, né, sobre como vai avançar a recuperação dessas estradas ou nesses trechos que não foram atendidos, né? Porque é importante dizer também, algumas regiões aí como o Jackson falou, né? Ao contrário da Aline, tem problemas, uns tem os problemas e outros não. Então é importante a gente dar essa posicionamento para entender como é que vai ser essa recuperação e se as equipes estão trabalhando, né? Onde é que as equipes estão. Então essa fica a mantida, né? Solicitação aí para a prefeitura nos encaminhar alguma coisa em relação a este assunto que é muito importante, né, para os produtores rurais. Bom, nos próximos dias este vídeo da Aline, esse que rodou na live, né, vai estar no Instagram @resumo_agro. Rola de custeio, já com o plano safra anunciado, porém com muita coisa a ser definida, rondam muitas dúvidas na cabeça do produtor, na produtora, principalmente para acessar as linhas de financiamento. O assistente técnico regional da Emater para a área de organização econômica, o Roblen Coelho Filho, dá algumas orientações sobre o Pronaf. Bom dia, Paulo e ouvintes da Rádio Medianeira. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no microfone da rádio, falando sobre o trabalho da Emater, né, e sobre o nosso setor rural, aí, sobre o agronegócio. E nós vamos hoje falar mais especificamente sobre crédito rural, sobre o Plano Safra 2024-2025, que entrou em vigor no dia 1º de julho desse ano, e vai até o dia 30 de junho de 2025. Nós vamos falar mais especificamente sobre o Pronaf, né, que é a linha de crédito voltada para a agricultura familiar, embora a Emater trabalhe com todos os tipos de público, seja médio produtor ou grande produtor, que são beneficiários do Pronamp e os demais agricultores, mas no Pronaf nós temos uma linha que ela é direcionada para a agricultura familiar. Temos linhas tanto de custeio como de investimento, né? No custeio, nesse plano safra, as taxas de juros vão variar de 3% a 6%, dependendo do tipo de cultura custeada, né? E no caso do investimento, nós vamos ter linhas variando de 2,5% a 6%, dependendo também do tipo de investimento a ser realizado na propriedade. Para se enquadrar no Pronaf, né, os produtores eles devem obter ou ter a DAP, né, se enquadrar na DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ou ser detentor do documento, né, do novo documento que veio substituir a DAP, que é o CAF, né, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. E para se enquadrar, né, obter esses documentos, o produtor deve explorar a área de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária ou, inclusive, permissionário da área pública. Deve residir na propriedade, né, ou em local próximo, considerando as características geográficas regionais. Ele não pode deter, a qualquer título, área superior a 4 módulos fiscais, contíguos ou não, né? Então, área total é de uma propriedade familiar que até 4 módulos fiscais, que isso varia de município para município. No mínimo, 50% da renda bruta familiar, ela deve ser originada da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento. De ter o trabalho familiar como predominante na exploração,
do estabelecimento, né? Então deve utilizar predominantemente a mão de obra familiar. Pode ter mão de obra de terceiro, desde que seja inferior ao número de membros da família. Por exemplo, você tem 2 pessoas economicamente ativas na propriedade, né, que exerçam atividade na propriedade, pode ter um empregado. Se tem 3 pessoas, pode ter 2 empregados e assim por diante, né? A renda bruta familiar nos últimos 12 meses, né, não pode ser superior a R$500 mil. Então, até R$500 mil a renda bruta familiar, e considerar nesse limite 100% do valor bruto da produção e 100% do valor da receita proveniente da receita líquida, né, recebida de entidade integradora. Então, é o total da renda, né? E considera também a renda de fora da propriedade. Então, o total da renda bruta familiar é de R$500 mil. E, no mínimo, a metade tem que ser da propriedade, desses R$500 mil. Caso a renda bruta proveniente da atividade desenvolvida, tem uma observação aí, né? No estabelecimento seja superior a R$1.000, pode abater do total da renda de fora da propriedade R$20 mil. Por exemplo, se o produtor tem R$100 mil de renda da propriedade e R$120 mil de renda de fora, ele se enquadra, porque vai abater 20 mil, vai ter 220 mil a renda total, né? Sendo 100 da propriedade, e sendo 20 de fora, abate 20 mil da renda de fora, vai ficar com 50% da renda da propriedade considerada, né? E um critério novo que entrou esse ano é a questão da renda da atividade leiteira, tá? Que pode ser abatido 30%, ou seja, vai ser considerado somente 70% da renda da atividade leiteira nesse percentual, né? No valor da produção, só 70%, né? Então, para maiores informações, o produtor pode procurar o escritório da Emater para fazer o seu enquadramento no CAF, realizar o seu projeto, elaborar o seu projeto e buscar orientação junto aos nossos técnicos de todos os escritórios municipais da região. Muito obrigado, Paulo, e tenha um bom dia. Esse aí, então, foi o Roblen Coelho Filho, né, que é assistente técnico regional da Emater, sobre a área de organização econômica, falando aí sobre o financiamento, enfim, como acessar as linhas de crédito que estão disponíveis no Plano Safra. Reforçando, então, quem tiver dúvidas sobre os enquadramentos e essa novidade também sobre o leite, né, que qualquer mudança já, às vezes, enfim, pode complicar, ou pode facilitar, dependendo da mudança, né? Então, que busque os escritórios da Emater que estão à disposição. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos falar de recuperação de áreas. Eu vou conversar com o Jair Busque, lá de Agudo, para falar aí sobre as lavouras, sobre o trabalho que está sendo realizado aí, quem teve as áreas prejudicadas, né, pela enchente. Aguarde um instante que logo estaremos de volta. A Voz do Campo, no Resumo Agro. Estamos de volta, 7h45. Semeando informação, aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agremec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chamam dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio e interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Um bom dia para o Erivelson Severo, que fala conosco lá pela live de Cachoeira do Sul. Lavoura. Os últimos dias
teve uma semana de sol aí, né? Que possibilitou que o trabalho, que os produtores pudessem entrar na lavoura para fazer a recuperação de áreas, né? E, enfim, preparar o solo para as próximas etapas aí. E nas várzeas principalmente, né? Porque o barro, enfim, tudo que ficou acumulado. E nas 2 últimas semanas nós tratamos aqui dessa questão da recuperação, primeiro com o professor Enio Marquesan e na semana passada com a Nathalie Tom, que também é de Agudo, como o nosso convidado que está por telefone, o Jair Busque, que é produtor de arroz, diretor da Federarroz para a Depressão Central, e também vai palestrar no evento da semana que vem, da segunda-feira, o simpósio Impacto das Enchentes, organizado pela UFSM IRGA. Bom dia, Jair. Obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Medianeira. É um prazer poder tentar contribuir com vocês aí a respeito da nossa situação e da recuperação. Pois é, Jair, como é que tu resume a situação da propriedade, da tua, né, que a propriedade fica na várzea do Rio Jacuí, né, uma das áreas que teve mais volume d'água, né, um dos maiores rios da região, um dos maiores do estado. Como é que tá o trabalho e o que vocês estão fazendo no momento? Passando agora o momento do impacto, do susto, das perdas, de toda essa questão da deposição, da erosão das várzeas, de perda da mata ciliar, graças a Deus, agora a gente, como você falou anteriormente, conseguimos essa semana já com as secas, uma diminuída na chuva, uma firmada de chuva de tempo bom, conseguir gradativamente começar a recuperar principalmente as erosões que são da encosta, né, que são a nossa maior preocupação nesse primeiro momento, para evitar que novas cheias de menor volume continuem entrando na propriedade, continuem causando erosão, nos impedindo de fazer o avanço, o preparo e tudo mais daquelas áreas que não foram tão afetadas. E a gente está aí há uns 8, 10 dias aí, graças à parceria aí com uma empresa privada, que é a Dico Valimento, Poder Público, a Secretaria de Agricultura, Departamento Técnico e a gente, como próprios produtores, aí também, conseguimos aí umas 2 máquinas de grande porte, trator de esteira e uma escavadeira hidráulica, para fazer esse serviço mais pesado, que é a remoção de árvores, a recolocação do solo mais grotesco dentro das erosões, para que depois a gente possa fazer uma correção mais efetiva. E para nossa felicidade, essas máquinas foram enviadas pelo 3º Comando do Exército de Cachoeira do Sul e nos deram uma ajuda extraordinária nesse momento assim, de impacto, de grandes perdas, né, tanto de produção como maquinário. Os produtores estão bem defasados de recursos agora para fazer essa questão das recuperações. Como é que ficou a tua área aí, Jair? Me conta. Olha, eu tive 80 hectares no total, uma parte é arrendada, vamos dizer, 70% da área é arrendada e 40% são áreas próprias. E eu tinha ainda por colher 40 hectares que eu perdi de produção, que não cheguei nem a colher. Em virtude das enchentes de novembro do ano passado, atrasaram um pouco a semeadura, né? E se nós tivéssemos semeado, não teria colhido igual, porque não teria limpado, nem teria implantado a lavoura. E agora então, elas não estavam prontas ainda para colher nesse momento, quando chegou em cima. Aqui para nós foi catastrófico. Eu não cheguei a presenciar um evento de tal magnitude ainda, né? Porque 2010 já foi muito severo. Mas essa aqui eu calculo que foi de 35% a 40% superior à força, né? E principalmente por causa que começou a vir muita coisa, madeira,
as erosões, os deslizamentos, os morros, todos caía dentro do arroios, do Sanga, tudo, e foi contribuindo dentro do próprio Rio Jaci para, com o volume de água que já vinha vindo, elevar cada vez mais, assorear alguns locais de drenagem, e aí começou a virar ponte, e a minha propriedade, então, ela margeia o Rio Jaci praticamente em todas as áreas, né? E ali nós temos erosões, tínhamos, graças a Deus, agora já puxamos os tamanhos, mas erosões aí com 30, 40 metros de largura, 100 de comprimento, de 2 até 6 metros de profundidade nos locais. Então, 6 metros de profundidade, o buraco, a vossoroca, né? É, isso aí. É um absurdo. É algo indescritível, assim, que demandou realmente de máquinas de grande porte para fazer isso, quebrar os barrancos de volta para dentro, para que a gente conseguisse acessar esses buracos, senão não tem nem como entrar no trator e sair do outro lado. Então era complexo, né? E me diz uma coisa, em relação a vocês estão tendo um auxílio, né, uma parceria do Exército, né, que está cedendo o maquinário também, equipes, né? Tem uma ideia aí já colocou na ponta do lápis quanto qual vai ser o custo total para recuperar tudo, para deixar em condição para preparar o solo? Olha, Paulo, assim, o custo total a gente ainda não consegue dimensionar, porque nós temos algumas áreas não tão afetadas, mas a gente está fazendo agora, assim, eu estou numa área minha própria, de uns 4 hectares aproximadamente, que foram os bem severos afetados. A gente está tomando aí nota de quantas horas de esteira vai ir, quantas horas de trator de scraper para fazer o acabamento final, levantar novamente o Tyson e tudo, mas vai ser um custo em valores, assim, eu calculo que nessa área deva chegar a quase 50% do valor comercial da terra para nós, por hectare aproximadamente, porque só em trator de esteira foram 30 horas em 4 hectares para fechar as mossorocas. E aí você imagina que tem mais uma correção para ser feita aí do scraper, que eu calculo umas 100 a 120 horas de trator. Então, se você analisar o custo da hora aí de máquina, uma esteira desse serve, se nós seríamos ter pago R$500 na hora, uma scraper 230, então são valores, uma área dessa aí de 4 hectares para deixar ela pronta, 120, 130 mil reais para fazer, em torno de 35, 40 mil reais para esperar cada hectare. Barbaridade. Qual a expectativa que tu tem aí determinar o prazo, que determinar a recuperação destas áreas mais afetadas, para poder pensar no preparo de solo para plantar, né? Porque, enfim. Sim, nós estaríamos hoje já pensando, né? A gente já tem que estar fazendo essa recuperação, planejando isso, e vamos dizer, por estratégia, a gente está fazendo o seguinte, está pegando primeiro áreas próprias e áreas em que você consiga fazer, nessa área dos 4 que eu estou fazendo agora, eu tenho para frente dela mais 16 que não foram afetados. Então nós vamos resolver o problema dos 4 e nada, já liberamos 20 hectares. Eu já liberaria 25% da minha área para talvez conseguir plantar na melhor época. Se o tempo colaborar com nós, estamos ontem, dermos uma incentivada, eu acredito que mais uns 5, 6 dias, com 2, 3 tratores de grande porte levando terra, nós conseguimos deixar esses 4 hectares prontos, né? Então, acredito que essa área é tranquila, mas com certeza eu terei áreas que talvez não consiga recuperar, e com certeza produtores vizinhos também não vão conseguir fazer 100% da área nesse primeiro momento, né? Alguns talvez consigam fazer alguma coisa até pensando em não plantar, né? Reorganizar as áreas para ano que vem daí sim poder plantar, né? Perder esse ano?
Eu não duvido que em percentual da minha área vai depender muito do que o nosso fator climático passa de agora para frente, né? Nós tivemos, graças a Deus, nós estamos em julho e tivemos aí 10 dias agora de sequência sem chuva. E nos pontos mais altos, a gente vê que todos os produtores estão se localizando, se dirigindo para esses locais, ajeitando essas áreas para ganhar um tempo. Nós ainda não teríamos o piso ideal para trabalhar, mas não dá para esperar secar 100%, porque senão depois nós não vencemos e nós vamos nos atrapalhar com a questão de organização, né? Assim, eu acredito que se nós fizermos o básico nesse primeiro momento e tiver uma chuva no meio agora e der mais uma pegada, eu acredito que o pessoal consiga significativamente evoluindo dentro do planejamento, né? Jair, e aliado a essas recuperações ainda, Paulo, tem uns outros problemas que serão a reinstalação das bombas de recalque da água que foram embora, os pontos de irrigação, muito canal que foi deslocado, estrada de acesso que não existe mais. Então, graças a Deus, as concessionárias de energia já estão com as redes que tinham sido totalmente levadas embora, todas de pé, né? Então, essa parte privada está conseguindo recompor a parte deles de forma extremamente rápida. Em relação ao simpósio que vai estar segunda-feira, né, que vai ter a tua participação, qual é a importância pro produtor participar desse tipo de evento? Porque vai tratar exatamente deste trabalho, né, que tu está fazendo, inclusive o tema da palestra que tu vai participar é o que o produtor pode fazer e no que é necessário ajuda, né? Já tem como responder isso? Olha, de momento a gente ainda não tem nenhuma assim, uma posição de principalmente de recursos. Claro, existem algumas linhas que já foram autorizadas dentro do plano safra, também no essencial, em que o produtor consegue, de acordo com o seu porte, acessar uma linha de crédito, digamos uma agricultura familiar, que seja um pessoal do Pronaf, consegue largar um projeto com, digamos, eu preciso terceirizar aí 300, 400 horas de trator com esse crédito. Aí você consegue acessar esse crédito, já existe essa linha para essa finalidade. Mas o que nos preocupa no momento, até então, é que ainda não há nenhuma posição do governo ou uma medida, algum projeto que nos diga o que vai acontecer com os nossos investimentos, os nossos custeios dessa safra atual. Então, nós já temos que estar fazendo um desembolso para nós organizarmos uma propriedade de novo, e nós ainda não temos uma ideia de como vai ficar com os nossos vencimentos que foram curados até o dia 15/8, e sabemos que boa parte de nós não tem arroz para mesmo dia 15/8 honrar, né? Porque se nós tivéssemos, nós teríamos pago no vencimento que era em 15/7, né? Nós não teríamos nem esticado. Então, a situação da nossa região é essa. O produtor vinha sempre fazendo investimentos, melhorando a propriedade, comprando mais algum equipamento para melhorar a sistematização, a irrigação, qualquer coisa, né? E existem parcelas de investimento e existe um custeio praticamente integral a ser pago, e ainda não tem uma ideia concreta do que vai acontecer, né? Para dizer, digamos, você vai conseguir negociar, vai fazer isso, empurrar para a última parcela. Então, de forma privada, alguns produtores foram lá e fizeram sua negociação pessoal com o banco, mas oficialmente ainda não tem nada com, vamos dizer, com juros controlados, uma normativa específica para isso, né? É um nó muito grande para ser desatado ainda. Mas, Jair, nosso tempo você foi. Isso aí. Mas tem muito assunto, né, Tia? Não, teríamos assunto aí, quem sabe, Paulo, para conversar durante horas, né? Então, mas eu acho que os mais importantes desse momento seriam esses. Essa questão de como que vai ficar os vencimentos e recurso para que se possa fazer essa recuperação, e ao mesmo tempo
agilidade nesses processos para que a gente consiga fazer o próximo cultivo dentro da melhor época possível. Exatamente, porque você não piora a situação, né? Sim. Jair, muito obrigado pela tua participação, sucesso no trabalho. A gente vai se enxergar lá na UFSM, lá no CCR, na segunda-feira, lá no simpósio. Com certeza, conversamos lá. Então tá, grandíssimo final de semana por aí, bom trabalho pra ti. Muito obrigado, bom trabalho pra vocês aí também. Isso aí, então chegamos ao fim do nosso programa deste sábado, semeando informação aqui da Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Agradecemos os nossos parceiros, Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados, e Inocular, soluções agrícolas. As emissoras do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos a coordenação geral do padre Alexandro Miola. Sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify, no Deezer e no YouTube. Grande abraço a todos do campo e da cidade e os aguardamos no próximo sábado. Grande final de semana a todos. Rádio Medianeira 102.7 apresentou